Olá, gente do Coração Verde e Amarelo. Esta é mais uma edição do Jornal Folha do Brasil. Hoje, para fechar a semana com muitas notícias boas de uma semana positiva para o nosso país. Antes, o convite do seu like, seu comentário, sua inscrição no canal, ativando o sininho. Confira também os vídeos, as participações especiais que temos aqui no Folha do Brasil. Opiniões verdadeiras, sinceras, que agregam à sua disposição em nosso canal. O jornal Folha do Brasil de hoje apresenta os destaques desta edição. Da série de boas notícias, produção de petróleo cresce no Brasil e bate recorde em agosto. E vou repetir as palavras do jornalista Alexandre Garcia com uma reflexão sobre o que está acontecendo até agora, porque temos um governo novo. Só por ter parado de roubar a Petrobras, só por causa disso, disse o jornalista, o Brasil bate recorde de produção de petróleo e gás, recorde histórico, inclusive, de produção no mês de agosto. A produção de petróleo do Brasil chegou a 2,989 milhões de barris por dia em agosto, alta de 18,5% na comparação com o mesmo mês de 2018, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O volume é um novo recorde mensal, superando o de julho deste ano, quando foram produzidos 2,775 milhões de barris por dia. Já a produção de gás natural em agosto atingiu recorde de 133,3 milhões de metros cúbicos diários, avanço de 7,4% entre a máxima anterior de julho e alta de 25,3% na comparação com agosto de 2018. E o governo vai realizar um mega leilão no dia 6 de novembro, em que serão ofertadas áreas do pré-sal na Bacia de Santos. A expectativa é de arrecadar 106 bilhões de reais. Já estão habilitadas para participar 14 empresas de 11 países. E mais um escândalo envolvendo o recente passado brasileiro. As decisões do Copom eram informadas antecipadamente a determinados privilegiados, segundo a denúncia do ex-ministro de Lula e Dilma, o Antônio Palocci, que delatou mais esse grave crime. Guido Mantega informava o banqueiro André Esteves por baixo dos panos e antecipadamente, permitindo com as informações antecipadas manobras para garantir ganhos privilegiados. Outra grave denúncia feita por Antônio Palocci, ele que foi um dos principais nomes do governo Lula. Palocci afirma que PT loteou quase todos os órgãos públicos em troca de propina, o que para muitos não é novidade, né? Segundo ele, o governo do ex-presidente Lula loteou os órgãos da administração pública com o objetivo de arrecadar recursos ilícitos para os partidos da base do governo e, às vezes, até mesmo para a oposição. Os ilícitos da organização do PT vêm de antes da eleição, mas eles se tornaram sistemáticos, mais determinados e organizados a partir da posse do ex-presidente Lula, disse Palocci. Na verdade, partem da visão de que, uma vez o PT tendo conquistado o governo federal, deveria montar máquinas políticas e financeiras, com o nosso dinheiro, capazes de enfrentar as outras forças políticas e estabelecer uma hegemonia do PT e de seus aliados na política brasileira, afirmou Palocci. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, já está em mais uma nova missão, dessa vez na Europa, na Alemanha, onde participa da Anuga, maior feira de alimentos e bebidas do mundo. Mais de 100 empresas brasileiras estarão por lá. Meus amigos e minhas amigas, parto para mais uma missão muito importante. Participarei da Feira de Anuga, que é a maior feira de alimentos do mundo, onde o nosso país vai ter uma representação enorme. Várias empresas brasileiras vão estar lá mostrando seus produtos, enfim, vendendo seus produtos e fazendo esse comércio que tenho trabalhado tanto
para que os nossos produtos possam alcançar mercados cada vez mais exigentes, mercados, enfim, maiores. Essa feira ela acontece de 2 em 2 anos, ela acontece em Colônia, na Alemanha, e amanhã eu devo estar lá para a abertura dessa grande feira. Será uma viagem curta, rápida, né? Mas aproveitando esta viagem, estarei também tendo uma reunião com a ministra da Agricultura da Alemanha, a ministra Júlia, com quem já estive algumas vezes, assinando um convênio para que venha recursos da Alemanha para que possamos investir na agricultura familiar, no pequeno produtor, para que ele também possa cada vez mais estar inserido no sistema produtivo e, se Deus quiser, daqui a 2 anos participando da Feira de Anuga com os produtos artesanais brasileiros. Estamos vendo por parte daqueles que almejam desestabilizar o governo a tentativa diária de criações de fake news para atingir a confiança entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. Tudo em vão. Parece que ainda não conheceram o caráter de ambos, não é? Moro nega que sairá para vice em 2022 e diz: meu candidato é Bolsonaro. Em entrevista à revista Veja, ele disse isso. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre eleições 2022, negou que sairá candidato a vice-presidente e que se filiará ao Podemos e reforçou sua defesa à Lava Jato. Ele manteve o compromisso de manter seu cargo até o fim do governo. Eu digo ao presidente que essas notícias sobre uma eventual candidatura minha são intrigas. Ele sabe que eu não vou ser candidato. Primeiro, por uma questão de dever, de lealdade. Minha relação com o presidente é muito boa, ótima. Nunca cheguei perto de pedir demissão. As pessoas inventam histórias. Sei que é mentira, o presidente sabe que é mentira. Não sei direito de onde essas intrigas vêm. Estou bem tranquilo, com minha consciência tranquila quanto ao que fiz. O ex-deputado Eduardo Cunha também diz que é inocente. Aliás, na cadeia, todo mundo diz que é inocente, mas a Petrobras foi saqueada. Sempre que há um julgamento importante, dizem que a Lava Jato vai acabar, que tudo vai acabar. Há um excesso de drama em Brasília. As pessoas pensam tudo pela perspectiva do Lula, embora seja possível que o julgamento do STF sobre a ordem das alegações finais leve à anulação da sentença sobre o sítio de Atibaia. Lula está preso porque cometeu crimes, afirmou Moro. E Moro complementa: o balanço desses primeiros meses de governo é positivo, a taxa de homicídios tem caído, 7 mil pessoas deixaram de perder a vida, a queda da taxa de homicídios também é trabalho do governo federal. As organizações criminosas estão na defensiva e enfraquecidas. As celas onde estão presos integrantes de organizações criminosas não respondem mais a um comando central. Falam em risco à democracia. É um exagero. O governo não tem o controle do Congresso, não tem o controle do Judiciário, a imprensa fala o que ela quer. Qual é o risco à democracia? Questiona Sérgio Moro. O governador de São Paulo vai se enterrar politicamente caso continue criticando o presidente Jair Bolsonaro. A afirmação é do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ele reagiu às declarações de João Dória, que em entrevista à Globo News disse que não criou o Bolso Dória, termo que se popularizou durante as últimas eleições. E ele disse ainda que apoiou o então candidato Bolsonaro no segundo turno contra uma possível volta do PT ao poder. Ao que parece, está faltando ao senhor João Dória a sinceridade e a honestidade nas palavras e nas ações que estão sobrando para o presidente Jair Bolsonaro. Quando lhe foi oportuno, aproveitou a onda para subir. Agora, por ambição, abre a boca para tentar atingir o presidente Bolsonaro, negando seu oportunismo em 2018, da mesma forma que recusou antecipadamente a governança da maior metrópole do Brasil, deixando na mão quem lá o colocou. Entre as maiores realizações dos brasileiros, certamente a de ter a casa própria é o maior sonho, é a principal. No momento, o programa Minha Casa Minha Vida do governo federal está com 233 mil unidades habitacionais em construção, sendo que 177 mil foram contratadas este ano. Por exemplo, em agosto,
foram entregues 600 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida na comunidade Mandela de Pedra, em Manguinhos, Rio de Janeiro, uma das áreas, aliás, mais pobres do Rio. Já contratamos mais de 177 mil este ano, mas a gente faz isso com responsabilidade, porque a gente não quer começar uma obra que não possa pagar. Se começar, tem que ter dinheiro para a construtora. A gente só faz quando tem garantia de que pode executar, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. E hoje, o ministro Gustavo Canuto entregou moradias a mais de 1.500 famílias do Rio Grande do Sul, onde participou da inauguração de residenciais. Brasil e Argentina assinam acordo de livre comércio automotivo. A assinatura foi nesta quinta-feira, dia 13, em Montevidéu. O acordo comercial para o setor automotivo é um tratado que prevê o livre comércio de bens automotivos a partir de 1º de julho de 2029, sem quaisquer condicionalidades. Até que se atinja o livre comércio, em definitivo, o pacto prevê aumentos graduais com efeitos imediatos dos volumes intercambiados sem a cobrança de tarifas. Os produtos automotivos correspondem à metade do comércio de bens entre os dois países. Em 2018, as exportações brasileiras desse setor para a Argentina chegaram a 7 bilhões e meio de dólares. E lembra daquela adolescente que discursou há poucos dias na ONU em defesa do clima e tal? Pois bem, volta a repercutir a informação divulgada já há algum tempo de que uma igreja da Suécia anunciou Greta Thunberg como sucessora de Jesus Cristo. Pode isso? O anúncio é ainda do fim do ano passado. Pelo Twitter, a igreja deu a seguinte mensagem. Anúncio. Jesus de Nazaré nomeou agora um de seus sucessores, Greta Thunberg. Tuitou a igreja em 1º de dezembro de 2018. E agora, no fim de setembro, com a participação da adolescente na Assembleia da ONU, este anúncio voltou a circular no Twitter, ressurgiu. O anúncio causou grande repercussão e muitos cristãos denunciaram o ato como uma heresia e saíram em defesa do evangelho bíblico. Aliás, o evangelho que afirma categoricamente que Jesus Cristo não tem sucessor. E repercutiu ainda que, em defesa, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e Filho de Deus. E para finalizar a polêmica, a conta da referida igreja deixou uma mensagem com pedido de desculpas pelo ato. É algo realmente assombroso para os cristãos, um anúncio dessa igreja que não condiz com o que o evangelho recomenda. Medo do desemprego cai e satisfação com a vida aumenta, diz pesquisa. O índice de medo do desemprego ficou em 58,2 pontos em setembro. Com isso, o indicador está 7,5 pontos abaixo do registrado em setembro do ano passado. A informação é de pesquisa divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. O indicador varia de 0 a 100 pontos. Quanto mais alto o índice, maior é o medo do desemprego. A maior queda no medo do desemprego foi verificada entre as pessoas com menor escolaridade e renda. E a satisfação com a vida. A pesquisa também mostrou o grau de satisfação dos brasileiros com a vida. O índice de satisfação com a vida alcançou 69 pontos em setembro, 1,6 ponto acima do último indicador realizado em junho. O indicador, que é 3,1 pontos superior ao de setembro do ano passado, mostra a satisfação com a vida aumentando em todas as regiões do país. Se colocarmos em sequência todos os índices que estão evoluindo nesses últimos meses, temos uma comprovação clara de que o Brasil está tendo uma evolução substancial com destino a tempos melhores. O governo tem acertado, tem conseguido mostrar com ações práticas, mesmo que a grande imprensa não venha a divulgá-las, mas ações que estão evoluindo para resultados concretos. Mas isso é só o início. E como falamos no início, parafraseando o Alexandre Garcia, só de no novo governo a Petrobras não ter sido mais saqueada é um grande avanço. E mais uma vez, contrariando os críticos, MEC libera 679 bolsas de pós-graduação.
O Ministério da Educação anunciou ontem a liberação dessas 679 bolsas de pós-graduação, cuja renovação havia sido congelada por falta de recursos. Ao todo, serão liberadas 271 bolsas de mestrado, 304 bolsas de doutorado e 104 de pós-doutorado. E o governo brasileiro está passando por uma transformação digital. Segundo o Ministério da Economia, o governo já atingiu a meta anual de serviços na internet. Já são 400 serviços digitalizados. Destaque para a carteira de trabalho e o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição. Média de 1,5 serviço transformado em digital por dia, gerando uma economia anual de mais de 350 milhões de reais para o governo e uma economia de 1,29 bilhão para a sociedade. Isso é austeridade no governo federal, é respeito a nós, cidadãos e cidadãs do nosso Brasil, que muitas vezes até vemos a má vontade de atendentes ou mesmo a burocracia, situações que colocam quem precisa de uma resposta rápida em desespero e acaba tornando tudo mais difícil. Felizmente, o governo, o ministro da Economia Paulo Guedes, o próprio governo do presidente Bolsonaro, almejando essa rapidez e eficiência em época de internet, velocidade digital. Parabéns ao governo federal por essas iniciativas. Agora, no que tange à Câmara, ao STF, ao Senado, tem alguma notícia de contenção de despesas, corte de cargos em comissão, corte de mordomias? Estamos esperando. Mamãe. La question des musulmans au France, c'est comment? C'est un gros problème. Um grande problema. Ah, pour moi, c'est un gros problème. Para ela é um grande problema. Bom saber. Se você... C'est bien de savoir de vous, parce que l'information qu'il a, c'est que a França está condenada. a France est condamnée à cause de... Nessa questão da migração, Monsieur le Président, je veux tout dire, je veux quitter la France. Senhor presidente, vou dizer a verdade, estou a fim de sair da França. Eu não quero ficar na França. França, não é só a França, vários países da Europa resolveram abrir suas fronteiras. Plusieurs pays de l'Europe, là de la France, ont ouvert chegue lá obedecendo a cultura de vocês, às vezes, e não a cultura dos outros. Ils ont ouvert les portes pour les autres cultures et ils n'ont pas respecté les cultures nationales du pays. Je ne reconnais que mon pays. Grande parte da Inglaterra, Une partie d'Angleterre saiu da União Europeia, est sortie de la Union européenne a política migratória existente na União Europeia. à cause de la politique immigratoire de l'Europe. Donc l'Angleterre a voulu sortir à cause de ça. Oui, mais l'Angleterre, ils savent où ils en sont plus, donc... Esses imigrantes, eles maltratam as mulheres, né? Ces immigrants, ils font de mal aux femmes qui sont là-bas. Oui, il y en a aussi, mais c'est pas ça le gros problème. C'est que la culture française disparaît. Está desaparecendo. Esse é o grande problema. Et moi, je suis contre. E ela é contra. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la France a fait ça d'ouvert ces portes comme ça? Je sais pas dans la politique. Je suis pas dans la politique. Ela falou J'ai que jamais não está na voté pour política, ça. mas ela nunca votou por isso. Eu acho que a população é contrária a essa forma. Nós devemos ajudar o próximo, mas não dessa forma como foi feito. Une partie est contre, une partie Uma parte é contra e il y outra é a a favor. les musulmans tellement envahis maintenant. Os muçulmanos invadem O tanto. Macron está muito mal lá perante a opinião pública. Macron ele é um chute par rapport à la popularité en France. Oui. Tá. E ele na questão, ele quis O governo desviar a atenção da França vindo para cima do Brasil, a questão da Amazônia. En fait, il a voulu, puisque sa population était basse en France, il a voulu profiter de la question du Brésil ici pour justement
faire parler du Brésil et ne plus parler de problèmes internes. Terme, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. O senhor está com toda a razão. O Brasil sempre foi um país que conviveu muito bem com os países do mundo todo, e não teve aquela agressividade em cima do meu governo. Le Brésil a toujours vécu bien avec tous les autres pays et donc il n'y a pas de raison qui vienne avec aussi de tant d'agressivité sur le gouvernement du président. Le gouvernement gère de façon interne son pays. Il n'a pas à s'immiscer dans ces problèmes-là. O governo ele trata das questões internas do jeito deles e ele não tem que gerenciar os outros países, as questões políticas de outros estados. Foi um choque para todos nós no Brasil, a forma que ele tratou. Por nós ça a été choquant. Duvidamos da nossa soberania, na Amazônia. Me chamou de mentiroso. E nos appelou No G7, ele impôs sanções do Brasil. Sur le G7, la police des sanctions sur le Brésil. Ah oui. Um país do Brasil não tem problema com ninguém. O Brasil n'a pas de problème. Você acolhe todo mundo. Oui, tout à fait. C'est un pays. É um grande país, de fato. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Foi um prazer desses momentos com o senhor. Foi um prazer para Eu mim. desculpa até ouvir problemas de vocês. Mas nós temos que saber o que acontece. O Brasil está para ajudar alguma coisa. O Brasil est prêt pour aider dans ce qu'il faut. As informações que vêm na presse, essa questão da migração dos órgãos. Exato. C'est vrai De que fato. nous sommes au Brésil depuis une quinzaine de jours et avant le départ, on entendait parler du Brésil aux informations. Eles estavam ouvindo nos jornais todos os dias informações sobre o Brasil lá na França. Nous venons de passer Não é 4 jours. verdade o que divulgaram sobre as queimadas da Amazônia. A Amazônia não pega fogo, é uma floresta úmida. Ce n'est pas vrai les questions sur le feu en Amazonie. Parce que c'est humide. Eles acabaram de chegar de lá. Eles estavam na Amazônia. Tem parede na Amazônia? Estavam Na lá. região do Brasil. En tout cas, on apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Vous voulez parler français? Obrigado. Ele vai tirar uma foto. Vai lá. Tira aqui, Ana. Pour le temps que vous nous avez consacré. Dá um abraço, abraço. Um abraço. Attends, Vamos concluir. Para que o jornal Folha do Brasil e a opinião sincera, verdadeira e instrutiva de nossos colunistas cheguem a mais pessoas, contamos com seu compartilhamento em suas redes sociais. Deixe seu like, deixe seu comentário e, claro, faça sua inscrição aqui no canal Folha do Brasil. Encerramos a edição de hoje do Jornal Folha do Brasil, desejando a todos um excelente final de semana e que Deus abençoe a você, a sua família e os destinos da nossa grande nação brasileira. Até segunda em mais uma edição do Jornal Folha do Brasil.